Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, vou fazer aqui a apresentação do Paçoca para vocês, o nosso motorhome. Eu estou já há 3 meses morando nos Estados Unidos e Canadá. Nesse momento a gente está no camping do Lake Louise, que fica dentro do Parque Nacional Banff, no Canadá. Acabou de nevar um monte aqui, está tudo branquinho. Estamos no começo do outono, finalzinho de setembro. E eu esperei 3 meses para apresentar para vocês o Paçoca, porque agora eu já tenho muito mais experiência, né, tudo que aconteceu, como é que é morar, né, no motorhome, e tenho mais condições, né, de fazer uma apresentação já com mais autoridade, né, enfim, de como é que é viver dentro do motorhome. Eu vou centrar essa apresentação, eu vou dar preferência, né, falando das diferenças de um motorhome desse, que é um motorhome americano, dos motorhomes brasileiros. Então essa vai ser uma preocupação minha. E uma outra preocupação também é mostrar diferenças desse motorhome, que é um motorhome classe C, que é um caminhãozinho adaptado, do motorhome classe B, que é a van adaptada, né? Esse é um motorhome maior, mas apesar de ser maior, é um motorhome mais barato, né? Nos Estados Unidos você vai pagar às vezes menos da metade do preço da van, apesar de ser um motorhome maior. Vou deixar depois um link aqui na descrição que vocês podem também consultar os preços, né? E é um motorhome que nos Estados Unidos, no Canadá e na América Latina você não precisa de carteira especial. Você pode dirigir com a tua carteira de motorista normal. Se você entrar no Brasil com um motorhome desse, aí você vai precisar de uma carteira especial. Então essa é uma questão também. Daí, dependendo da tua viagem, isso pode ser um problema, né? Ou não, conforme o que você estiver planejando. Mas vamos então fazer a apresentação aqui do motorhome pela parte externa agora. Esse motorhome é usado, ele é 2018. Eu comprei da Cruz América. A Cruz América é a maior empresa que existe de aluguel de motorhome nos Estados Unidos e no Canadá. Depois de 4 ou 5 anos da frota deles, eles vendem. 2018, comprei com 210 mil quilômetros. Para todos os efeitos, isso é um motorhome bastante novo. Pense que você está comprando aí uma casa de 5 anos de idade. Essa quilometragem também não é alta, considerando o tipo de motor que a gente tem aqui. Então, vamos dizer, é um motorhome seminovo. Considerando assim como é que o pessoal viaja aqui de motorhome, vocês vão ver que tem equipamentos, o pessoal viaja com equipamentos muito mais antigos, né? O motor é a gasolina, né? O que para nós é estranhíssimo a gente ter um caminhãozinho desse a gasolina, né? Mas saibam que nos Estados Unidos e no Canadá, caminhãozinho, as picapes, né, tem muita coisa a gasolina. E uma explicação que eu vi para isso acontecer é que, como não há subsídio do diesel, então às vezes não faz tanta diferença assim você fazer o motor ser a gasolina ou no diesel. É muito forte. Se a gente está subindo serra, vocês não vão ter problema se precisar fazer uma ultrapassagem, né? Mas ao mesmo tempo, e essa eu diria que é uma das grandes desvantagens desse motorhome, é que ele bebe muito, né? Ele faz aí em torno de 4 km por litro na estrada, o que é muito pouco. As vans, por exemplo, chegam a fazer até 9, 10 km no diesel, então a diferença pode ser bastante grande. Porém, algumas questões para a gente relativizar, né, o preço do combustível. Primeiro que ele é muito mais barato, né? Então, em relação ao preço da van, né? Então, para você compensar essa diferença de preço em combustível, vai muito tempo, algo para se pensar. Segundo, que aqui você está levando até 5 pessoas. Algumas ressalvas para 5 pessoas viajarem, vou comentar isso quando mostrar para vocês na parte interna, mas é possível 5 pessoas viajarem. E se 5 pessoas viajarem, você vai dividir o consumo de combustível por 5. Então aí já não fica uma coisa tão ruim, né, se você considerar o tamanho que ele tem. E a questão geral é essa mesmo, né? Ele é muito pesado, ele é muito grande, então não tem milagre, o consumo do combustível não vai ser comparável com um carro de passeio. Uma diferença grande desse equipamento para os equipamentos brasileiros é isso aqui, ó. Aqui a gente tem um tanque de propano de 35 litros. Você enche esse tanque, não é um botijão, né? E você enche em qualquer lugar, você pode encher isso inclusive em posto de gasolina. Nos Estados Unidos e no Canadá funciona assim, e na América Latina também. Se você vai com esse equipamento para o Brasil, você vai ter um problema, que você vai ter dificuldade de achar um lugar que consiga encher esse tanque, porque o nosso gás não funciona assim.
Então entrar no Brasil com esse motorhome, talvez você tenha que refazer o sistema de gás. Mas por outro lado, quando você sai com um motorhome brasileiro para a América Latina ou para os Estados Unidos e Canadá, aí você vai ter um problema. Se você inclusive vê os relatos de viajantes que estão viajando, né, que saíram do Brasil com equipamento brasileiro, há muita dor de cabeça com o gás. O sistema brasileiro, o botijão não é compatível com o botijão de outros lugares. Nos outros lugares, o botijão brasileiro não foi feito para a gente encher, né? A gente troca o botijão, né? E vocês vão ver gente que depois de um tempo viajando acabou trocando o sistema de gás, ou então acabou abandonando o fogão que tinha lá dentro, comprou um fogão portátil. Enfim, você vai ter uma certa dor de cabeça. Então é uma questão para se pensar. De todos os sistemas de energia que a gente tem nesse motorhome, o que eu mais gosto é o gás. Ele a eficiência dele é muito boa, o custo-benefício é muito bom. E aqui também algumas diferenças dos equipamentos brasileiros. O gás, ele serve para mais coisas do que nos equipamentos brasileiros. Ele vai servir para o fogão, como nos equipamentos brasileiros, vai servir para o aquecimento da água, como nos equipamentos brasileiros, mas aqui tem uma diferença, porque aqui a gente tem um boiler, ou seja, você esquenta um tanque de água de 20 litros, não é o aquecedor de passagem, como a gente está acostumado nas nossas casas e nos motorhomes brasileiros e nos campers também. Então tem esse boiler. Mas também o gás vai servir para a geladeira. Quando você não tiver com eletricidade do camping, a geladeira vai funcionar a gás, né? E ainda para um aquecedor que tem dentro do Paçoca, que é um aquecedor a gás. Esse aquecedor é muito bom. E ele, assim, uma coisa, por exemplo, se você sai que nem essa noite e fez 0 graus. Aqui no Lake Louise, lá dentro estava 3, 4 graus. Você liga, em coisa de 15, 20 minutos você está com 18, 20 graus. É muito rápido. E é muito rápido também porque o isolamento do motorhome é muito bom. Isso é um problema que vocês vão ver com certa frequência nos equipamentos brasileiros, especialmente o camper. O camper tem uma parede fina, se você vai para um lugar mais frio, a parede começa a condensar, fica tudo molhado, você vai ter dor de cabeça com questão de isolamento. A gente tem que pensar, isso é uma coisa importante se você estiver pensando em ir para os Estados Unidos, para o Canadá, né, que as variações térmicas desses países é algo muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Nos Estados Unidos, no deserto lá do Arizona, você vai pegar acima de 50 graus. No inverno, né, você chega a pegar menos 40 graus. É muito complicado viajar em temperatura negativa, congela a água, mas vamos dizer assim, a gente está agora aqui no outono, está com 0 graus, a água não vai congelar, 0 graus à noite, né? Agora de dia já fica positiva a temperatura. Mas você precisa ter um sistema tanto de resfriamento e de aquecimento que seja bom. O motorhome tem, além do aquecedor, ele tem um ar-condicionado também, que funciona muito bem também. O ar-condicionado ele funciona ou com a energia elétrica do camping ou com o gerador, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Esse camping que a gente está agora é um camping estruturado, é o camping Lake Louise, que fica no Canadá, dentro de um parque nacional muito conhecido, muito famoso. Camping estruturado, a gente vai ter isso aqui, a gente tem, tá ligado na energia elétrica, né? E aí quando está ligado na energia elétrica, tudo dentro vai funcionar a partir desse cabo, né? Toda a parte elétrica vai funcionar desse cabo. Quando a gente não tem isso, quando a gente está fazendo um camping selvagem, nessa porta aqui, a gente tem um gerador. Né? E esse gerador, ele está acoplado com o tanque de combustível no motorhome. Não é uma coisa à parte, você não precisa ficar colocando gasolina aqui dentro. O gerador já não é tão interessante quanto o gás por alguns motivos. Né? Primeiro, que ele é uma energia bem cara. Você vai gastar em torno aí de 4 litros de gasolina por hora, né, com o gerador ligado. E um outro problema que você vai ter é o barulho. Nos Estados Unidos e no Canadá, quando o camping não é estruturado, né, que não tem energia elétrica, você tem regras para usar o gerador. Você não pode ficar deixando ele ligado direto por causa do barulho. Então você tem, por exemplo, 2 horas de manhã e 2 horas no final da tarde para poder usar, tem os horários bem certinho, né? Porque isso incomoda as outras pessoas e também eles entendem, se você está num parque nacional, que isso incomoda a vida selvagem. Então, tem essas ressalvas, né? Agora, quando você liga, tudo funciona. Inclusive o ar-condicionado e também o forno de micro-ondas, que eu vou apresentar depois para vocês na cozinha, né?
Então, assim, é uma mão na roda, né? A gente usa de vez em quando, liga e desliga rapidinho, né? Para, enfim, quando pode, né? Mas, vamos dizer, não é o tipo da energia que você vai deixar ligado direto, porque ela é muito cara e ela tem um certo incômodo aí. Mas, enfim, é um equipamento que também está... Na maioria dos equipamentos aqui de Estados Unidos e do Canadá, você vai encontrar os geradores. Uma outra diferença que a gente tem em relação aos equipamentos brasileiros é isso aqui. Essa aqui é a saída de esgoto. Aqui vem a tubulação tanto do tanque que acondiciona a água que sai das pias e do chuveiro, quanto o tanque que acondiciona os dejetos do vaso sanitário. No Canadá e nos Estados Unidos, com muita frequência, vocês vão encontrar o que eles chamam aqui de dump station, que é lugares para você fazer o esgoto. Isso é muito mais raro, muito mais difícil de encontrar na América Latina. Então, quando esses tanques ficam cheios, você vai na dump station. Todos os campings aqui tem, esse camping aqui tem, o camping tem dump station, você faz o esgoto. No Brasil, como é que você vai, ou no Brasil ou na América Latina, levando um equipamento desse, como é que você faz? Você tem duas soluções: ou você compra um porta-pote, que é um vaso sanitário portátil, ou então você faz, que é o que eu vou fazer, compra um equipamento que se chama boca de leão, tem gente que chama de jacaré, que é um tanque portátil com rodinhas, que você faz o despejo nesse tanque e leva esse tanque para um vaso sanitário de um camping, de um posto de gasolina, e aí você faz faz o despejo do esgoto. É um passo a mais, é uma coisa mais chata de se fazer do que simplesmente usar o porta-pote, mas o conforto que você tem lá dentro é muito grande, porque você consegue usar um vaso sanitário muito parecido com o vaso sanitário que você tem na sua casa, né? Então tem aqui prós e contras, né? Mas de qualquer modo, viajar nos Estados Unidos com esse equipamento não tem nenhum tipo de problema. Esse aqui é o bagageiro do motorhome, tá? É um bagageiro bem grande, é bem maior que o bagageiro de um carro. Tem duas bicicletas dobráveis que estão aqui, tem churrasqueira portátil, ferramenta, cadeira, mesa. Enfim, isso é um destaque. As malas podem caber aqui também, né, de quem estiver viajando. Então uma vantagem, vamos dizer assim, que você vai ter com a van, que é o espaço do bagageiro. Essa é a parte interna do motorhome. Como eu havia comentado com vocês, é um motorhome para 5 pessoas, né? Então tem uma cama de casal aqui. Aqui, onde está a mesa, isso aqui vira uma cama também. Essa é uma cama de solteiro, mas essa é uma cama uma pessoa mais curta, né? Eu tenho 1,79 m, para mim já tem que dormir encolhido, não é ideal, mas uma pessoa um pouco mais baixa consegue dormir aqui. E tem uma terceira cama, que é essa daqui, que também é uma cama de casal. Essa cama é bem espaçosa aqui na largura, mas assim, a altura não é muito grande, né? Eu não consigo ficar sentado aqui, e tem também o inconveniente, né, de a gente ter que subir aqui pelo banco, né? Mas de qualquer forma, do ponto de vista da largura, é bem confortável, né? Dormir 5 pessoas no motorhome, eu diria que até dormir bem, dormir não é a questão. O problema que a gente tem aqui para mais gente viajar é como é que você vai fazer com a água. Tem uma caixa d'água de 150 litros, essa caixa d'água de 150 litros para 2 pessoas, para um casal, vai durar mais ou menos uns 3 ou 4 dias. Se viajarem 4, 5 pessoas, isso vai durar 1, 2 dias, né, se todo mundo quiser tomar banho todo dia, como nós brasileiros gostamos de fazer. Isso mesmo com um banho bem econômico, um banho bem rápido, né, a água vai durar pouco. Eu acho 150 litros para um motorhome desse tamanho é uma caixa de água pequena. Existem vans que tem caixa de água de 300 litros, né, o dobro, né? Então, realmente isso não é o ideal, mas o que eles pensam quando você está viajando em mais gente é que você vai precisar da estrutura do camping. Porque daí no camping você pluga a água, não vai ter esse problema. Você também vai plugar, se o camping for estruturado, a parte do esgoto, né? Porque também tem essa questão, né? Quer dizer, essa água vai para onde, né? Vai para os tanques, e esses tanques são menores que a caixa d'água, e você tem que também, depois de um certo tempo, tem que fazer a saída, né? Do que está condicionado lá dentro. Mas agora, é possível viajar?
Eu vi gente no Canadá e nos Estados Unidos também com motorhome igual a esse, viajando em 2 casais, mas sempre em camping. Uma outra questão também que a gente tem que pensar quando a gente está falando em mais gente viajando, é que ter um banheiro só, imagine que 4 pessoas, né, vão tomar banho. Isso você vai perder aí umas 2 horas, né, até todo mundo tomar banho, todo mundo se vestir. E se você está numa viagem, que você está em trânsito, você está fazendo uma quilometragem alta, né, isso também pode ser uma questão. Então, se você está no camping, as pessoas tomam banho no camping, daí é muito mais rápido, muito mais fácil, né, de você conseguir gerenciar. Mas, de todo modo, assim, é possível, né, que tem algumas ressalvas, você precisa fazer algumas adaptações, porque senão, se você ficar só no camping selvagem, qual que vai ser o problema, né? Você todo dia vai ter que ir atrás de água, vai ter que achar um posto de gasolina que tenha água, vai ter que achar um lugar para você fazer o despejo do esgoto, né? E isso pode ser um certo trabalho, especialmente na América Latina, né? Nos Estados Unidos e no Canadá você acha fácil esses lugares, mas na América Latina isso vai ser mais complicado. Falar um pouco sobre a cozinha do Paçoca. Eu diria que a cozinha é um destaque desse motorhome. Então tem aqui um fogão Dometic 2 bocas. Dometic é uma marca bem consagrada de equipamentos de motorhome, é uma marca antiga, muito robusta, muito confiável. Tem aqui uma coifa, isso aqui é uma coifa mesmo, não é um sugar, né? Ele retira aqui, ele tira a fumaça e vai para fora mesmo do motorhome. Nós não fazemos fritura aqui dentro do motorhome por conta da sujeira, por conta de cheiro, né? Para isso a gente tem uma panela elétrica que a gente liga numa tomada externa, né? Mas vamos dizer assim, você vai fazer um refogado, uma coisa que não tem tanta fritura assim, a coifa dá conta. Um micro-ondas, esse micro-ondas ele só funciona se a gente tiver num camping que tem eletricidade, daí você coloca a tomada, ou se a gente liga o gerador. Micro-ondas parece um luxo, né? Mas a gente usa bastante micro-ondas, né? Dá para fazer chá, dá para esquentar a comida que a gente já fez. Comida de micro-ondas, especialmente no Canadá, a gente achou que não é uma comida ruim, na média é uma comida melhor do que as comidas que a gente vê no Brasil, de comidas de micro-ondas, e é muito prático, né? E aqui é uma situação que se você for ligar o gerador, que é vamos dizer assim, uma energia cara, né? É muito rapidinho, você vai usar 3, 4, 5 minutos, né? E aí já fez o que você tinha que fazer, né? Então é bastante útil essa parte. Aqui está a pia, tem uma cuba bem profunda, o que é bom então para lavar a louça, né? Enfim, para cozinhar. A bancada também tem um bom tamanho. Tem bastante armário, na verdade isso é um destaque assim de todo o motorhome. A gente tem espaço, né? A gente tem espaço para as roupas, espaço aqui para panela, para os mantimentos, né? Desse lado tem a geladeira, e a geladeira é uma geladeira, né, que tem também da Dometic, que tem o refrigerador, embaixo a geladeira mesmo. De novo, um tamanho bastante bom, né? Se a gente compara, por exemplo, as geladeiras que tem na van, é uma geladeira bem maior, enfim, a gente consegue colocar muito mais coisa, né? E assim, só para fechar a questão da cozinha, né? Eu entendo que esse é uma parte que você tem que prestar atenção na hora do equipamento que você está comprando, especialmente se você estiver fazendo uma coisa como a minha, né? Eu estou morando há 3 meses no motorhome. Ter uma cozinha mais equipada significa mais chance de você comer melhor, né, com mais diversidade, né? Não é um luxo, né? Aqui é realmente uma parte, e ainda mais na minha idade, né, já estou com 50, você já não pode mais ficar, né, passar meses só comendo miojo, né? Você tem que ter um pouco mais de diversidade. E, enfim, isso tem a ver com saúde também, né? Então, cozinha é uma coisa para se prestar atenção. Aqui está o banheiro do motorhome, banheiro do Paçoca. Bom, aqui tem uma ducha com água quente e fria, né? A água esquenta bem quando a gente liga o boiler, deixa lá 15, 20 minutos para esquentar, mas como eu falei também, banho de gato, a gente normalmente se molha, daí se saboa, depois enxágua, é um banho rápido. Mas se você estiver num camping que tenha água, né, você pode tomar um banho mais demorado, né? Realmente não é um problema, né? Aqui está o vaso sanitário. Esse vaso sanitário é dessa marca Teffords, que é a mesma marca e é o mesmo vaso sanitário que se usa em barco. O motorhome compartilha muitas tecnologias de barco, né?
Esse vaso sanitário é muito parecido com o vaso sanitário que a gente tem em casa. A descarga funciona no pé, essa é uma diferença, né? Você tem que colocar mais água para dissolver o papel higiênico. Aliás, o papel higiênico vai aqui dentro, você compra nos Estados Unidos, no Canadá é bem fácil achar um papel higiênico especial para vaso sanitário de barco e de motorhome, né? Então você não precisa fazer um lixo a mais, né? Tudo vai para cá. Enfim, o banheiro acaba funcionando não muito diferente do que a gente tem no banheiro de casa, né? Daí, aqui tem um pequeno lavabo, né? Tem uma piazinha, né? Aqui tem um armário, né, que a gente coloca remédios, medicamentos, né? Tem novamente bastante espaço. Enfim, aqui fica a parte do banheiro. Assim, o conforto é bastante razoável assim, quando a gente compara com outros equipamentos. Aqui uma curiosidade, quem tem motorhome sabe disso, né? Sempre tem um painel de controle e aqui a gente tem os níveis de como é que está a situação da casa, né? Tem o nível de quão cheio está o Gray Tank, que é o tanque que acondiciona as pias e o chuveiro, o Black Tank, que é o tanque do vaso sanitário, quanto que eu tenho de água na minha caixa d'água, quanto que eu tenho de gás e como é que está a condição da bateria. Então, quando você não está plugado na tomada, né, tem a bateria da casa e aqui ele vai te dar uma ideia se está mais cheio ou menos cheio. Aqui é a bomba d'água, aqui eu ligo o aquecedor da água, aqui tem o gerador, enfim, aqui tem um central de comando, assim, que é bem interessante. De tempos em tempos sempre tem que dar uma olhada aqui, especialmente se você está fazendo camping selvagem. E a conclusão, né? Estou morando já há mais de 3 meses, né, no motorhome. Nós tivemos alguns problemas, né, que tem a ver com a Cruz América, né? Então, primeiro eles disseram para a gente que o motorhome viria totalmente revisado. Em parte isso é verdade. O motorhome veio com pneus novos da Michelin, super bons. Toda a parte de estofamento foi trocada, estava tudo funcionando. Mas, depois de 2, 3 semanas, a gente precisou trocar a bateria da frente, aqui, que é a bateria da casa, né, que estava já esgotada. E também a gente precisou refazer aqui as juntas do teto, aqui onde tem a parte da claraboia com o teto. Na primeira chuva que nós pegamos, a gente teve goteira, né, e tivemos goteiras dentro das camas, assim, bem embaixo das camas, foi bem complicado. A gente demorou para chover até a gente ter a nossa primeira chuva e aí foi meio desesperador, porque, enfim, não tinha onde dormir. Conversando com o pessoal de campismo, com quem tem motorhome, né, eles falaram que isso é uma coisa bem comum. Na verdade, esse equipamento e o camper, diferentemente das vans, que você tem uma chapa mesmo, né, que vem de fábrica, né, de tempos em tempos você tem que fazer a manutenção do telhado, por conta do raio UV. Depois de muito raio UV, as juntas ali onde ficam a claraboia e o teto acabam ressecando, você tem que refazer isso, é uma coisa super normal, né? Mas para mim, né, que era novidade, foi meio assustador. Está resolvido o problema, mas enfim, isso também deveria ter sido revisado. Eles dão uma garantia de 3 meses. Daí eu falei da troca da bateria e dessa reforma do telhado, e não foi uma coisa muito simples deles me ressarcirem o dinheiro. Depois de uma certa conversa eu consegui. Mas fora isso, eu diria para vocês que estou bastante satisfeito, tá? O conforto aqui é muito bom, não me sinto confinado, não sinto que assim estou com, vamos dizer assim, uma coisa muito complicada para morar aqui dentro. O equipamento é muito robusto, as coisas funcionam para diversas temperaturas diferentes. A cozinha é muito boa, como eu falei. Então, vamos dizer assim, se você está pensando numa viagem como a que eu estou fazendo, não, uma viagem pelas Américas, em que não pretenda levar o motorhome para o Brasil e fazer o processo de importação, eu entendo que esse é um custo-benefício muito bom, é uma opção que você deveria considerar. Quando eu comprei o motorhome, eu pesquisei muito sobre a van, né? E a maioria dos brasileiros tem um grande desejo da van, né? Eu não entrei ainda na América Latina. Eu diria para vocês assim que depois de 3 meses morando no Canadá e nos Estados Unidos, eu tendo a preferir esse equipamento do que a van. Apesar da van ter a grande vantagem da flexibilidade, ser menorzinha, você entrar nas cidades com mais facilidade,
Nos Estados Unidos e no Canadá você tem muita infraestrutura para esse tipo de motorhome e você tem mais conforto também com esse motorhome. Você tem mais espaço, você vai, enfim, muitas coisas vão ficar muito mais fáceis de você fazer. Na América Latina, obviamente, vai ser diferente, né? Daí, depois talvez eu faça um vídeo aí só para dizer como é que vai ser a experiência com um motorhome desse na América Latina. A parte do tamanho, né, que também preocupa muita gente, que é como é que é dirigir, se é complicado dirigir. Não é complicado dirigir, sabe? Muito rapidamente você vai conseguir fazer as manobras, não é uma coisa difícil. O que eu diria que é mais complexo, mais difícil, a parte da direção é quando venta, porque a aerodinâmica dele enfim, é horrível, né? Ele é um quadradão. E se está ventando, realmente fica instável, você vai ter que diminuir a velocidade. A gente já tem que normalmente dirigir mais devagar, porque o freio é mais devagar, você está um caminhãozinho, né? Então não é igual dirigir um carro de passeio. Mas no geral isso é muito tranquilo, tá? Não deixe de comprar um equipamento desse pensando que você não vai dar conta da direção, que isso é bobagem. Eu não sou um as do volante, até meio pelo contrário, sou meio barbeiro e não estou tendo grandes dificuldades de dirigir. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, né, do motorhome. Vou deixar vários links aqui para vocês, inclusive de textos que eu já escrevi para o Plural sobre como comprar um equipamento nos Estados Unidos e por que comprar um equipamento nos Estados Unidos, quais são as questões em que eu também digo com mais detalhes questões burocráticas, enfim, questões de como é que você pode fazer a compra nos Estados Unidos. É isso, um abraço para todos.